Bom dia a todas as pessoas que estão entrando aqui conosco nesse nosso estudo de hoje, esse segundo dia de estudos dos princípios fundamentais da doutrina espírita. No nosso último estudo nós falamos sobre Deus e hoje vamos conversar um pouco sobre um segundo princípio, um segundo fundamento que eu qualifico muito, que é justamente sobre Jesus. Jesus também é um dos princípios fundamentais do pensamento espírita. Jesus também é um dos elementos básicos, é um dos elementos fundamentais para o pensamento espírita. Muitos até imaginam que na doutrina espírita não se fale de Jesus. Não há como falar de vida, não há como falar de imortalidade, não há como falar de amor, senão com a presença do Cristo, senão com a presença de Jesus. Então Jesus, sim, é um dos elementos, é um dos pontos fundamentais do pensamento espírita. Se nós não tivéssemos a figura do Cristo, a figura de Jesus no pensamento espírita, nós não teríamos efetivamente uma doutrina que pudesse nos abarcar e explicar o conceito de vida. O próprio Jesus veio nos falar isso, conforme vemos no capítulo 10 do Evangelho de João, quando ele disse: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância." Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que é essa vida em abundância? Não é uma questão pura e simples de abundância material, não é isso. É entender a abundância que é a própria vida. Por que isso? A imortalidade da alma é o conceito de abundância. A imortalidade da alma que o Cristo foi nos falar quando ele disse: "Meu reino não é deste mundo", quando ele disse: "É necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar, pois se eu não for, o Consolador não virá." Então, são falas do Cristo que nos deixam claro a existência desse outro mundo, que nos deixam claro essas falas de uma imortalidade da alma, que é a grande diferença, eu diria o ponto focal da mensagem mosaica com a mensagem do Cristo, no que tange a vida. A mensagem de Moisés, ela terminava no túmulo. A mensagem do Cristo vai além do túmulo. Moisés nada falava de uma vida depois da morte. Jesus falava de uma vida depois da vida. Jesus falava de uma vida imortal. Jesus falava de uma vida serena ou não, dependendo do estado de consciência das pessoas. Então essa era a forma, por assim dizer, que Jesus utilizava para nos falar da vida imortal. Então não há como falarmos de espiritismo, não há como falarmos da doutrina espírita se nós não entendermos Jesus, esse ser único que Deus nos ofereceu para ser o nosso guia e modelo para toda a humanidade. É isso que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ali é perguntado aos benfeitores espirituais qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi: vede Jesus. A pergunta eu a faria de uma forma diferente. Usou-se ali uma pergunta dizendo qual é o tipo mais perfeito. Eu preferiria dizer qual é o tipo perfeito, porque Jesus foi o único tipo perfeito que nós tivemos na Terra. Se eu digo que essa mão é mais perfeita que essa, é porque essa não é perfeita.
Porque perfeição é o absoluto. Perfeição não existe mais perfeito ou menos perfeito. Existe perfeito ou não perfeito. Então Jesus ele não é o mais perfeito, ele é o perfeito. Todos os outros que nós tivemos não são perfeitos. Aproximam-se da perfeição, mas o Cristo é o modelo perfeito. E é isso que está nessa questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo perfeito ou mais perfeito na tradução? Que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi direta, a resposta foi contundente, profunda, em uma só palavra: Jesus. Então, o que é Jesus? Ou o que significa Jesus para o pensamento espírita? Significa o modelo perfeito. Significa o guia. O que é modelo? Aquilo que nós copiamos. O que é guia? Aquele que nós seguimos. Então Jesus é para ser copiado e seguido. É o modelo e guia. Como seguir a Jesus? Pelos seus exemplos. Melhor dizendo, como seguir Jesus? Pelos seus ensinos. Como copiar Jesus? Pelos seus exemplos. Jesus ele era um exemplo de exemplo. Tudo que ele ensinava fazendo. Tudo que ele fazia ensinando. É o nosso modelo perfeito, é o guia que deveremos seguir, que nos trouxe ensinamentos claros, diretos, objetivos, ensinamentos factíveis, ou seja, todos os ensinos do Cristo são passíveis de prática. Tudo o que ele nos ensinou é possível fazermos. Essa é a figura, esse é o ser chamado Jesus. Esse ser que durante muito tempo se preparou para vir à Terra. Esse ser que já conhecia a Terra antes mesmo dela ser formada. Como ele mesmo disse, antes que o mundo fosse, eu sou, disse ele. Disse ele aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, pois eu já vos conhecia, antes que o mundo fosse, eu sou, disse ele. Então vejamos que quando falamos de Jesus, estamos falando de um ser que antecede a própria formação do planeta. Um ser que acompanhou a formação do planeta, conforme vemos no livro A Caminho da Luz, da obra espiritual, da obra de Emmanuel, que nos relata esse ser espiritual, esse ser cuja envergadura evolutiva nós não conseguimos divisar. Esse ser distante em aspectos evolutivos de nós, mas próximos em aspectos de ensinamentos. Um ser que antecedeu ao planeta, um ser que acompanhou a formação do planeta, um ser que conhece cada espírito aqui vivente. Esse ser que foi se dizer eu sou. Lá nessa passagem, antes que o mundo fosse, eu sou, disse Jesus. Então, temos no Espiritismo a forte presença do Cristo, a forte presença de Jesus a nos ensinar. Mas é preciso que observemos um aspecto quando falamos de Jesus, o aspecto da historiografia e o aspecto da missão que ele aqui teve. São dois aspectos distintos. Do ponto historiográfico, nós temos diversas divergências. Sim, pela historiografia de Jesus, o Jesus histórico, aquele Jesus que nasceu em uma data,
por meio de uma família, em um lugar, e viveu durante um período, e aspas, morreu em um outro período. Esse é o Jesus histórico. Esse é o que poderíamos chamar Yeshua ben Yosef, ou Yeshua bar Yosef, Jesus filho de José. Esse seria seu nome, já que todo homem tinha como sobrenome o nome do pai. E o nome do pai de Jesus era Yosef. Então Jesus ali teria o seu nome, esse Jesus histórico teria o seu nome. Em aramaico, Yeshua ben Yosef. Em hebraico, Yeshua bar Yosef. Jesus, filho de José. Esse era o seu nome. Quando assim dizia Yeshua ben Yosef, Yeshua bar Yosef, estava se referindo a um ser histórico, um ser que teve uma existência, como narrado por Flávio Josefo na Antiguidade Judaica, que aliás é um livro que eu sugiro, não sei aqui se vai dar certo eu indicar, porque eu estou falando aqui pelo Instagram da minha página, pelo Instagram da Casa do Caminho, e ao mesmo tempo gravando para ir para o YouTube. Mas esse livro aqui, ó, esse aqui, ó, esse azulzinho aqui, esse azulzinho aqui, e para a turma de cá, esse azulzinho aqui, ó. Esse aqui, esse livro é a história dos hebreus. E ali conta, em um dos livros contidos nesse livro, conta a antiguidade judaica. E é o primeiro historiador que fala-nos da figura de Jesus. Fala-nos dos seguidores de Jesus, de um homem chamado Yeshua, diz Flávio Josefo. Um livro escrito no final do primeiro século. É uma das primeiras fontes historiográficas que nós temos a respeito de Jesus, escrito ali. Tivemos outros escritores, como Suetônio, Taúde, Plínio, que escreveram também sobre passagens ou sobre seguidores de Jesus, sempre trazendo o nome Yeshua, Yeshua ben Yosef. Então esse Jesus histórico, pode gerar divergências de entendimentos, podem sim. Tanto que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro escrito por Kardec, baseado no terceiro livro do Livro dos Espíritos, para quem não tem familiaridade com o Livro dos Espíritos, que foi o livro básico que Kardec escreveu, ele é dividido, a partir da segunda edição, ele é dividido em 4 livros. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto. E cada livro, Kardec dá um título, porque depois ele escreve uma outra obra aprofundando no assunto tratado naquele livro. Por exemplo, o livro primeiro do Livro dos Espíritos fala da criação. Então, vai da questão número 1 até a questão número 75. Esse conjunto de questões tratam da origem do espírito, da formação do espírito, do mundo material e assim vai. Para esse livro, Kardec escreve um outro chamado A Gênese, que vai tratar dos assuntos tratados nessas 75 questões. O livro segundo vai da questão 76 até a questão 613. E nessas questões, das 76 a 613, Kardec dá um título, do mundo espiritual, onde ele apresenta, por meio de perguntas, a realidade do mundo espiritual, a relação com o mundo material, fala da reencarnação, da evolução, da existência espiritual, da escala espiritual e várias outras questões. Das 614 até a 919, Kardec chama de livro terceiro, As Leis Morais. Para o livro segundo, Kardec escreveu o livro dos Médiuns. Para esse livro terceiro, que ele deu o nome de Leis Morais, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro, que vai da questão 920 até a questão 1019, que fala das esperanças e consolações, Kardec escreve o livro O Céu e o Inferno.
Então ele escreve 4 livros outros para tratar dos 4 livros contidos no livro dos Espíritos. E o livro terceiro, que nos interessa aqui, que fala das leis morais, Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui merece uma observação. O Evangelho segundo o Espiritismo são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma análise feita por Kardec, com mensagens trazidas pelos benfeitores espirituais, das passagens de versículos que traduzem as falas de Jesus, que trazem as falas de Jesus. Então podemos entender o Evangelho segundo o Espiritismo seria o Evangelho segundo a interpretação dos Espíritos, a exegese trazida pelos Espíritos. Então não é um livro, o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus, os 4, analisados, interpretados. Então percebamos, quando Kardec traz um assunto, por exemplo, eu não vim destruir a lei, é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz os textos dos evangelistas que tratam desse assunto. Se os 4 evangelistas trataram desse assunto, ele colocará os versículos dos 4 evangelistas. Se 3 trataram desse assunto, ele coloca os 3, se 2 trataram, ele coloca os 2, se 1 tratou, ele coloca aquele 1. E faz uma dissertação sobre aquele tema. Depois vem as instruções dos Espíritos. E os Espíritos trazem assuntos do cotidiano que estejam intimamente ligados àquele ensino. Então é um evangelho analisado, comentado, como nós temos diversos evangelhos, diversos textos que são comentados. Por exemplo, vou pegar um aqui para fazer a exemplificação. Veja, isso aqui é um livro denso, escrito o Novo Comentário da Bíblia. Está invertido para vocês aí, mas veja, o Novo Comentário da Bíblia. É um livro teológico, um livro que vai pegar a Bíblia e vai comentar passagens da Bíblia. Dá para se perceber que é um livro grosso, com muitos comentários. Então, tal qual esse tipo de obra, tal qual esse tipo de livro, como temos, por exemplo, aqui nessa estante, aqui atrás, o pessoal do YouTube vai ver melhor, são vários livros, aqui a turma do Instagram estão vendo menos, mas esses livros aqui são comentários bíblicos, feitos, por exemplo, esse primeirinho aqui, esse aqui vou mostrar pelo YouTube, o YouTube aqui, a turma do Instagram aqui, aqui, são obras de João Calvino, são obras de Martim Lutero. Esses verdinhos que aqui estão, que não estão bem mostrados, vou ver se eu mudo um pouquinho aqui para o pessoal ver, esses verdinhos aqui, esses verdinhos, eles são livros apologéticos, escritos por os chamados pais da igreja, também que interpretam diversas situações. Então são várias obras que fazem análises sobre os evangelhos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é isso. Ele faz análises sobre as passagens dos evangelhos. Kardec faz análise das mensagens de Jesus. Então não é um evangelho apartado, não é um evangelho dos espíritas. Se quiserem, os que acham que é o evangelho dos espíritas, é só adquirir um e perceber que não é um evangelho do espírita, o evangelho do espiritismo, não. Ele é o evangelho do Cristo, mas analisado, comentado, tal qual vemos diversas Bíblias comentadas. Me dão licença aqui, eu vou sair do foco, estamos em casa, todos nós, então vou sair do foco para buscar alguns exemplos. Me dá só uma licencinha. Somente 2, tá? Somente 2. Bíblia de Jerusalém, excelente Bíblia, Bíblia de Jerusalém, excelente. Mas o que ela é? Uma Bíblia comentada. Há aqui a passagem e há diversos comentários feitos aqui
nos rodapés, já há indicações, são Bíblias de estudo. Então, e muito aceitas pelos círculos bíblicos de estudos. Uma que eu gosto muito, vou mostrar para vocês o quanto que eu gosto, a Bíblia de Estudos de Genebra. Por que eu digo quanto eu gosto? Olha como é que ela já está toda estragadinha, tá vendo? De tanto que eu a uso. É uma Bíblia, com todas as passagens, sem nenhuma diferença. Porém, são passagens comentadas. Existem comentários, notas de rodapé, e essas notas de rodapé não compõem o texto básico. Então são obras importantíssimas, obras que, quando estudamos, aqui dá para ver mais ou menos, olha, eu escrevo nessas obras, vejam, são observações minhas que eu faço, porque são obras de estudo, referências. Então veja, e ninguém diz que isso aqui é uma adulteração bíblica. Não, são comentários feitos por exegetas, por hermeneutas. Da mesma forma, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou pegar aqui, da mesma forma, o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, não é o Evangelho dos Espíritas. Por quê? Porque temos aqui todas as passagens com referências de citações bíblicas do Evangelho, e aqui vemos uma belíssima introdução, e depois vejamos aqui, meu reino não é deste mundo, é o primeiro capítulo, e aí vem as notas, né, a vida futura, a realeza de Jesus, e vem o texto. Aqui vem um texto de um diálogo entre Jesus e Pilatos, que está em João, versículo 18, capítulo 18, versículos 33, 37, 36 e 37. Vejam, está aqui todo o material. Então, eu faço esse preâmbulo para poder mostrar que a doutrina espírita estuda profundamente os evangelhos. Tinha uma folhinha aqui dentro de um dos livros, agora eu não sei qual. Estuda os evangelhos. Não somente os lê, os estuda. E é isso que nós precisamos deixar muito claro para que entendamos a essência do pensamento espírita. Não há espiritismo sem um estudo profundo sobre Jesus. E vamos lá. No Evangelho, então, segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho interpretado por Kardec pelos Espíritos, porque aqui tem a interpretação de Kardec e a instrução dos Espíritos, então é um livro comentário sobre os Evangelhos. Tem a Kardec na capa porque é uma alusão a quem comentou. Então o livro é de Kardec, o Evangelho é de Jesus. O livro Kardec escreve, mas sobre o Evangelho de Jesus. Isso é um ponto muito importante. Perguntando aqui quantas Bíblias eu tenho em casa. O pessoal fica curioso saber. Fora as eletrônicas, eu tenho 52. Eu tenho 52 Bíblias de editoras diferentes, várias editoras, várias traduções. Tenho Bíblia hebraica, tenho aqui a Torá, tenho aqui o Talmud, tenho aqui as Bíblias de estudos, de referência, e muitos me perguntam qual que eu mais gosto. Não é aquela que eu mais gosto. Eu gosto de ler por uma que eu tenho aqui. Desculpa, vou sair da tela. Eu uso com frequência essa aqui, que me foi dada, não a mim, foi dada aos meus pais, por um tio, em 1952. É uma Bíblia dada por um tio querido, que nós chamávamos de tio Bitim, era presbiteriano, e ele deu essa Bíblia de presente aos meus pais, e os meus pais passaram-na para mim. Então eu a uso muito, embora
ela esteja ainda com a estrutura gramatical e ortográfica antes da reforma da década de 60. Então aqui tem textos ainda com PH, mas eu gosto muito. E outra que eu sigo muito, que eu tenho como cabeceira, é essa outra aqui de João Ferreira de Almeida, que vocês vão ver que eu a uso tanto que ela já até soltou a folha, e vocês percebem o quanto ela é riscada, porque é um texto que eu leio muito. Aqui é o Novo Testamento, é uma Bíblia, só que eu levei a uma empresa aqui que faz trabalhos com papéis e pedi que cortasse Velho Testamento, Novo Testamento, porque facilitava os estudos. Essa aqui é uma edição de 1975, é de 1975, e é uma que eu gosto de usar muito. E aquela que eu mostrei para vocês há pouco, que é a Bíblia de Estudo de Jerusalém. São essas que eu uso, gosto muito delas, e me trazem referências belíssimas, muito seguras, sem traduções temerárias, sem traduções atualizadas, porque eu digo a vocês, corram de Bíblias que tenham como subtítulo versão atualizada, ou linguagem de hoje, porque a linguagem de hoje ela é muito pobre para expressar os ensinos que foram trazidos. A linguagem de hoje ela sai de certos modos verbais que são importantíssimos para o entendimento. Aqui hoje, nas Bíblias chamadas linguagem de hoje, nós não vemos a forma imperativa, por exemplo, nos textos. E a forma imperativa ela é fundamental para entender algumas passagens. Colocam-na hoje numa forma indicativa, quando muito subjuntiva, e isso tira o sentido que está sendo trazido no texto, que seria imperativo. Mas são pontos. Fiz aqui essas observações porque eu vi pessoas aqui perguntando sobre isso, e eu tenho por princípio, à medida que eu posso, mostrar as fontes às quais eu recorro para o trabalho. Mas voltando aqui então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala da seguinte forma, logo na introdução. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E ele nos fala que dessas 5 partes, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Por exemplo, atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém, dizem alguns, e provam. Vêm outros e dizem, não, Jesus nasceu em Nazaré, e provam. Uns se baseiam no texto de Mateus, outros se baseiam no texto de Lucas, e ficam ali digladiando um com o outro. Digladiando, de tal modo que os dois provam que Jesus nasceu em Belém e o outro nasceu em Nazaré. Diz alguns que tratam em Mateus, que Mateus arruma uma forma de trazer Jesus para Nazaré. E em Lucas, diz que Lucas arruma uma forma de levar Jesus a Belém. Então, são discussões, são passíveis de discussão. Atos comuns da vida do Cristo. Palavras que serviram para estabelecimento de dogmas. Dizem muitos que Jesus e Deus são uma pessoa só, porque Jesus teria dito isso. Quando? Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Pode-se interpretar de uma maneira literal, dizendo que os dois são um, mas pode-se interpretar também de maneira simbólica, dizendo que eles são unidos, tão unidos que quase são um só pensamento. Mas ele sempre dizia, eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu digo aquilo que aquele que me enviou pediu que dissesse. Então ele mostra que há uma diferença, mas há outros que não, que diz não, Cristo é o Deus encarnado, Jesus é Deus encarnado. Veja, controvérsias. Criam escolas divergentes. Então, atos comuns da vida do Cristo, palavras que serviram para estabelecimento de dogmas, são controversos. Milagres. Milagres são controversos? Sim. Há aqueles que dizem que Jesus fez milagres e há aqueles que dizem que não, que Jesus não fez milagres. Aqueles que dizem que Jesus fez milagres, eles dizem que Jesus fez coisas que ninguém poderia fazer. Fez coisas que contrariavam as leis naturais.
E aqueles outros que dizem que Jesus não fez milagre, eles dizem que Jesus fez coisas que nós desconhecíamos como fazê-las. Porque se ele as fez, é porque era possível serem feitas, mas que ninguém outro saberia como fazer. Porque Jesus não iria derrogar uma lei de Deus. Jesus não iria destruir uma lei de Deus. Se foi feito, é porque poderia ser feito. E nós não saberíamos como fazer, mas ele sabia, dada a sua evolução. Então, os que defendem os milagres dizem que Jesus derroga as leis divinas. Os que dizem que não eram milagres, mas sim fatos possíveis de serem feitos, justamente porque estavam dentro das leis divinas. Como dizem, né, como que Jesus havia afirmado, dizendo, se tiverdes fé, podereis fazer o que eu faço, as coisas que eu faço e até mais. Então fica esse digladio entre os que dizem ser derrogação da lei, outros dizem não ser. Então vejam, milagres também são controversos. As predições. Jesus previu o fim dos tempos. E aí vem aquele outro grupo que diz, não, Jesus não previu o fim dos tempos. E aí outros dizem, sim, previu o fim dos tempos. Tanto previu que há o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, falando dos finais dos tempos. E ali vem os outros e dizem, não, mas Jesus não falou ali dos finais dos tempos. Ele falou dos sinais, com S, dos sinais dos tempos. Mas tem um momento lá que ele diz que o mundo acabará. Ele falou, não, ali não há momento, porque quando ele fala de cataclismos, ele diz, ainda não é o fim. E depois diz a pessoa, não, mas logo em seguida ele fala que pais que lutarão contra filhos, nações contra nações. E o outro diz, não, mas também não é o fim, porque nesse momento Jesus disse que não era o fim, mas o princípio das dores. E aí a outra pessoa diz, não, mas lá no final ele fala que quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, todas as nações, aí chegará o fim. E o outro dirá, mas aí que não terá fim, porque se os evangelhos estiverem espalhados sobre todas as nações se tornarão boas, por que então haver destruição? Então vejamos que são motivos controversos. E há aqueles até que evocam o versículo 36 desse capítulo 24 do Evangelho de Mateus para dizer que é algo insabido ou não sabido. E baseiam-se em quê? Na fala que Jesus tem grafada nesse versículo 36 do capítulo 24 do Evangelho do Evangelho de Mateus, quando então Jesus diz, o evangelista escreve, quando essas coisas ocorrerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então vejam como as pessoas dizem, ninguém saberá quando ocorrerá. Então por que tem gente que está marcando data? Não se sabe quando será. Ele diz, nem os anjos dos céus, os enviados do Senhor, nem o Filho. Quem é o Filho? Ele, nem ele, somente o Pai. Por que somente o Pai? Porque somente o Pai é o onisciente. E esse momento do Evangelho espalhado sobre todas as nações é um momento de consciência, não é um momento cronológico. Não há como dizer que na data X as pessoas se tornarão melhores. As pessoas se tornarão melhores quando tomarem consciência dessa necessidade de melhoria. As pessoas tornar-se-ão melhores quando perceberem que as ações praticadas no bem são melhores e úteis e fazem crescer. Mas não há uma data para isso. Porque se houvesse uma data, será no dia X, quem não tivesse feito teria outra data? Ou havia erro na predição? Então, os que dizem que não há uma data predeterminada, baseiam-se nesse versículo 36 do capítulo 24 de João. E os que acham que tem uma data determinada, baseiam-se no capítulo 24 como um todo e deixam de lado o versículo 36 desse capítulo. Então foi isso que Kardec chamou de assuntos controversos, quando ele escreveu que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições. E ele então fala de uma 5ª parte. Ele diz a moral.
a parte moral. E nesse ponto ele diz, essa é inatacável. Essa é a sombra sob a qual devemos buscar o refrigério. A moral do Cristo. Então é isso que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. As falas de Jesus, ou melhor dizendo, os ensinos de Jesus. Porque os ensinos de Jesus são atemporais. Eles não estão vinculados a um espaço e a um tempo. Os ensinos de Jesus são atemporais porque eles são aplicáveis em quaisquer tempos, em quaisquer momentos, em quaisquer circunstâncias, por quaisquer pessoas. Porque são ensinos de vida, como ele mesmo disse. Aliás, como o apóstolo Pedro disse. Num dado momento, Jesus estava dizendo que era preciso voltar aos céus. Ele diz, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar, e se eu não for, o Consolador não virá. E o apóstolo Pedro vira-se para Jesus e diz, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Por isso os ensinos de Jesus se aplicam a quaisquer épocas, em quaisquer lugares. Jesus não ensinava por meio de controvérsias. Jesus ele não entrava em meios de debates frívolos. Sempre que perguntado a ele sobre algo da lei, algo não mais aplicável, ele apresentava algo melhor. Ele não detratava a lei. Vejamos que ele começa a sua missão com uma frase muito específica. Ele dizia, eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. Mas ele acrescenta, usa de uma conjunção adversativa. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Quer dizer que havia um cumprimento não adequado, uma interpretação não bem feita. Em outras palavras, Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas interpretá-la da maneira necessária. Veja, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. E todas as vezes que ele era confrontado pela lei em relação a algo que em tese era contrário à lei, ele não fazia uma crítica à lei, ele apresentava algo melhor. Ele mostrava qual era a epistemologia, qual era a forma para se interpretar. Por exemplo, quando disseram que ele curou em dia de sábado, o Shabá era um dia de descanso. O Shabá era o dia que não se podia fazer esforços. Não era um descanso eterno, ali, deitado eternamente em berço esplêndido. O descanso era não fazer esforços. Por isso, curar uma pessoa era um esforço. E pedir para aquela pessoa pegar o seu leito, o seu catre e carregá-lo era um esforço. Então Jesus foi acusado de transgredir a lei, foi acusado de curar em dia de sábado. E ele vira-se para as pessoas e nada fala em crítica à lei. Ele só diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E conta uma parábola. Quem de vós, tendo uma ovelha perdida, desgarrada em um sábado, não sai ao encontro dela e só volta quando sai em busca dela e só volta quando a encontra, e volta com ela sobre o pescoço, feliz. Se assim fazem por uma ovelha, quanto mais não vale um homem? Veja os exemplos que ele trouxe. Vocês, se uma ovelha se perder no sábado, vocês não vão deixar para procurá-la no dia seguinte. Vocês vão no sábado, procuram, acham, colocam-na sobre o ombro e vem e volta colocando no rebanho. E o que ele fez ali? Ele curou o homem e pediu que o homem fosse carregar seu leito. Então ele disse, vocês fazem isso por uma ovelha. Não vale mais fazer isso por um homem, que é o que ele havia feito? Então Jesus não fazia afronta. Ele não era um rebelde sem causa. Ele não afrontava a lei. Ele a cumpria,
mostrando qual era o seu verdadeiro cumprimento. Quando acusaram os discípulos de colherem espigas em dias de sábado, ele respondeu da mesma forma, que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Quando acusaram seus discípulos e ele mesmo de comer sem lavar as mãos, já que era uma regra da lei, ele respondeu: o mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Vejam como Jesus lidava com a lei, por isso ele dizia que não veio destruí-la, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Porque na estrutura da lei existiam leis aplicáveis no espaço e tempo determinados, que só eram válidas essas leis para um determinado momento. Existiam aquelas que eram perenes. Então, quando ele chamava a atenção, que ele criticava, por exemplo, o Corbã, o que é o Corbã? O Corbã era uma forma que as pessoas tinham de doar os seus bens para o templo. E doando os seus bens para o templo, a família herdeira não poderia reivindicá-los. Então muitas pessoas faziam o Corbã e quando morriam todos os seus bens iam para o templo. E a própria família ficava na miséria. E Jesus faz uma crítica ao Corbã, dizendo que eles vivem o Corbã, mas distratam suas famílias. Então vejamos como Jesus tratava ali. Não era um rebelde sem causa. Era uma pessoa cordial, educada, serena. Mesmo quando expulsou os vendilhões do templo, Simão, e aquela passagem que ele ficou bravo. Eu adoro essa canequinha aqui do Rei Leão, do Hakuna Matata, né? É muito bonitinho. Essa forma aqui deles dizerem Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, você deve entender que os seus problemas você tem que esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Eu adoro essa filosofia do Rei Leão. Na verdade, do Pumba e Timão. Mas voltemos aqui. Jesus era cordial. Essa passagem da expulsão dos vendilhões do templo, ela precisa ser melhor lida. Muitas pessoas leem a passagem quando Jesus retorna de Betânia. Essa passagem é muito rica, tratada por Mateus. Muito rica. E quando olhamos nos outros evangelistas, nós percebemos a junção. Qual foi o fato? Jesus expulsou os vendilhões do templo? Não, não foi bem assim. Jesus chegou em um dia à tarde no templo. Diz o texto de Mateus que Jesus entrou no templo na tarde do dia. E ali observou as pessoas fazendo vendas de sacrifícios. Observou as mesas de cambistas. Observou que elas vendiam os sacrifícios às pessoas por vários preços. Vendiam as pombas, os bodes, e cada um com um preço para que as pessoas pudessem expiar os seus pecados. E diz o texto que Jesus viu isso e foi embora. Olha que interessante. Jesus viu isso na tarde de um dia e foi embora. E no caminho, indo embora, ele avistou uma figueira. E a figueira era frondosa vista de longe. E ele se aproximou dela para ver se tinha figos, embora não fosse tempo de figos. Olha que passagem interessante. Ele está saindo do templo para ir para Betânia, final da tarde, ia para Betânia para dormir. Betânia ficava mais ou menos 5 quilômetros distante de Jerusalém. E Jesus saiu para dormir, para descansar, depois de ter visto os vendilhões. E ali na passagem ele vê uma figueira frondosa. E a figueira, para quem não sabe, é a árvore símbolo da ciência religiosa em Israel. Toda vez que se fala em figueira, está se falando em consciência. Voltemos lá no texto bíblico, lá no Gênesis. Com qual folha Adão e Eva se cobriram? Com uma folha de figueira. Não foi parreira. Observe o texto lá. Se cozeram para si folhas de figueira. Por quê? Porque eles tinham tomado consciência, despertado a consciência. E a figueira é o símbolo da ciência religiosa. Quando Jesus chamou Natanael, e ele disse o quê? Aqui está um verdadeiro israelita, pois eu o vi sentado debaixo da figueira, estudando os textos. Os textos sagrados
sendo estudados debaixo da figueira. A árvore, símbolo da ciência religiosa. Qual árvore subiu Zaqueu? Numa árvore, numa figueira, para que ele pudesse se elevar e enxergar Jesus. Então, o símbolo da elevação espiritual. Então, a figueira é uma árvore simbólica para retratar a ciência religiosa no povo de Israel. E ali Jesus viu essa árvore, essa figueira, ao longe. E essa figueira ao longe estava frondosa, cheia de folhas. E qualquer um sabe que uma figueira com folhas já deu frutos. Ela nunca terá. Quando ela dá fruto, as folhas caem. Quando as folhas voltam, o fruto ainda não tem. E ele foi lá para ver se tinha fruto. Por quê? Porque a figueira simbolizava a ciência religiosa. E ele saiu de onde? Ele estava saindo do templo, que era o centro religioso. Então ele compara a figueira ao centro religioso. E o centro religioso, o templo, olhado por longe, era frondoso, belíssimo, mas não tinha frutos. E Jesus foi até aquela figueira frondosa para ver se tinha frutos. E não tinha. E aí Jesus disse, nunca mais ninguém coma frutos de ti. E foi embora. Dormiu em Betânia. No dia cedo voltaram para Jerusalém. E passando pela figueira, o apóstolo Pedro disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E assim Jesus responde, e assim será com toda árvore que não der fruto. Aquela árvore era o qual? É símbolo de quem? Do que, aliás, melhor dizendo? Da ciência religiosa. Então ela simbolizava o templo. E embora não fosse tempo de figos, o templo tinha que dar frutos todos os dias. O templo não podia ser algo frondoso sem frutos. E seca aquela árvore. Não foi um crime ambiental. Seca aquela árvore. Para dizer, o templo vai ficar seco. Porque ele não dá frutos. E aí sim ele volta ao templo. E quando volta, ele expulsa os vendilhões. Ele derruba as bancas e expulsa os vendilhões. Dizendo, estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. E aí ele diz, destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Da forma que aconteceu com a figueira. Então vejamos que se houvesse raiva em Jesus, ele teria expulsado os vendilhões no dia anterior. Porque a raiva ela não é precedida de bom senso. A raiva não é precedida de uma análise prévia. E quando Jesus chegou no dia anterior, viu o templo daquele jeito, se fosse por raiva, ele já teria expulsado os vendilhões ali. E depois dito, nossa, eu dei um acesso de raiva aqui. Não, ele apenas observou e foi embora. E no caminho deu um ensino aos seus discípulos, dizendo o que aconteceria no outro dia. E aí sim, no outro dia, ele vem e expulsa. Então Jesus não era agressivo. Jesus em tudo ele não era reativo. Em tudo ele era proativo. Ele pensava, ele parava, primeiro analisava e avaliava as consequências. E assim ele faz. Por que ele não foi proibido, coibido, segurado por várias pessoas, ele ali no templo sozinho, com um azorrague? Porque a autoridade moral era muito alta. Porque o que ele fazia, ele não fazia com raiva. Das suas palavras saíam amorosidade, saía um aspecto austero, mas amoroso. Diferentemente daquele que fala com raiva, que só sai a raiva, não sai o conteúdo. Uma pessoa que fala com raiva, ela nunca falará o que ela quer dizer. Ela sempre espargirá a raiva e não o conteúdo. E Jesus não fazia assim. Por isso ele dizia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E por que ele teve autoridade ante aqueles que foram expulsos? Porque ele falava com o amor maduro de quem sabia o que estava fazendo em melhor daqueles outros, para o melhor daqueles outros, sem raiva. Se tivesse que atender a um depois, ele atenderia. Então vejam a figura de Jesus. Vejamos que esse ser, por isso a doutrina espírita o tem como referência. Ele não agia por impulso, como diz aqui Luz Pontes, aqui no Instagram. Não agia por impulso. Ele agia sempre adredemente pensado, intencionalmente pensado. Por isso que tudo em Jesus é importante ser estudado.
desde os seus gestos até as suas palavras. Até o seu descanso é importante para entender o que significaria aquilo. E é isso que a doutrina espírita faz, um estudo profundo sobre Jesus. E é interessante observar, não são duas pessoas distintas, não. É uma pessoa só. Jesus e Cristo são uma pessoa só. Mas há um momento narrado pelo evangelista Mateus que distingue a percepção dessa pessoa nesses dois momentos. Quando chamado por Jesus, quando chamado por Cristo. E é tão forte essa separação que nós temos uma passagem narrada pelo evangelista Mateus. Está lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, em que Jesus, retornando de uma viagem à Fenícia, retornava Jesus da Fenícia, e param em Cesareia de Filipo. Cesareia de Filipo era uma região ao norte de Israel, construída por Filipe em homenagem a César. Como já existia uma cidade chamada Cesareia Marítima, onde ficava o porto de Jope, no Mediterrâneo, essa, afastada do litoral, passou a ser chamada então Cesareia de Filipo. Altitude mais elevada, clima mais ameno, uma brisa noturna constante. E Jesus voltava então da Fenícia, e ali em Cesareia de Filipo, aproveitando talvez esse clima, ele faz duas perguntas aos seus discípulos. Assim, do nada, ele pergunta aos discípulos: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E um discípulo diz: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Observemos a pergunta. Jesus pergunta o que as pessoas falam a respeito dele, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem. E eles responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista e outros dizem que tu és algum profeta ressuscitado. 4 falas para dizer: ninguém sabe quem que o Senhor é. Olha que interessante. Ninguém soube dizer o que ele é, quem ele era. E aí Jesus faz uma segunda pergunta. E vós, agora os apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí, diz o evangelista Mateus, Pedro toma a palavra, Simão toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Observemos essa frase. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Até então, essa expressão não tinha sido pronunciada. Até então, não havia sido dito a palavra Cristo. Lembrando que o evangelista escreveu, esse evangelho está escrito em grego, e Cristo vem do Christos, grego. Christos significa ungido, esperado, mensageiro, libertador. Então traduz-se dessas formas: libertador, ungido, esperado, mensageiro. Quando Jesus perguntou aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa resposta de Pedro foi além da genealogia de Jesus. Pedro poderia ter dito: tu és Jesus, filho de José. Tu és Jesus, filho de José, nascido em Belém, nascido em Nazaré, que tinha irmãos, que não tinha irmãos, que são os pontos controversos, veja. Mas não, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a essa resposta, Jesus faz um comentário fortíssimo. Ele diz assim: bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Olha a resposta que Jesus dá a Pedro, que até então não era chamado Pedro. Ele diz: bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Filho de Jonas é o sobrenome de Pedro. No Brasil nós não temos esse hábito de chamar as pessoas pelo sobrenome. Em vários países, em Israel à época, quando se chamava pelo sobrenome era um tratamento formal. Por exemplo, hoje nós usamos a palavra senhor, senhora. Então quando dizemos senhor fulano, o senhor fulano é um tratamento formal. É um tratamento de respeito, seja a idade, seja uma posição ocupada.
Então usamos o título, né, a expressão Senhor. Lá não usava Senhor, usava o sobrenome da pessoa. Então quando chamava Bar Jonas, filho de Jonas, Yohanan, filho de Jonas, estava dizendo de uma maneira formal. Então Jesus, quando responde a Pedro, ele responde de maneira formal: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, ou seja, Bar Jonas, Bar Yohanan. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas. Vejam, que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas. O que quer dizer não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas? Não foi você, Pedro. Não foi a carne nem o sangue. Não foi você que disse isso, Pedro. Veja, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus respondeu para Pedro? Você é bem-aventurado, porque não foi você quem disse isso. Quem disse isso foi Deus. Deus o inspirou a dizer isso. Porque isso era uma revelação. Estava ali se revelando uma dimensão muito maior do que a historicidade de Jesus. Estava ali Pedro trazendo uma dimensão a Jesus que o colocava junto do Pai. Tu és o Cristo. Se, na linguagem hebraica, Pedro teria dito, tu és o Mexialá, ou seja, tu és o Messias, que é a versão hebraica para a palavra Christos, Messias, ungido, esperado, libertador. Então Pedro vem e diz isso, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus responde a Pedro, e Jesus diz a Pedro, não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. É como se ali Pedro, inspirado pela divindade, falasse essa frase, porque essa frase era profunda. Estava ali naquele momento revelando a figura Cristo. Estava ali dizendo que ele era o mensageiro, estava ali dizendo que ele era o ungido do Pai, estava ali dizendo que ele era o libertador das pessoas, o libertador das consciências. Esse Cristo, ele nunca morre. Porque enquanto a mensagem permanecer, o Cristo estará presente. O Cristo estará presente. Quando lá no último capítulo do Evangelho de Mateus nós vemos a fala de Jesus, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, é porque enquanto tivermos viva a mensagem dele, ele estará. E essa fase mensagem, ou seja, quando falamos Cristo, nós não estamos nos referindo a uma historiografia, a uma genealogia, não estamos nos referindo a um ser que nasceu, viveu e morreu. Estamos nos referindo a um ser que trouxe uma mensagem de vida eterna. Trouxe uma mensagem, uma palavra de vida eterna, ensinamentos que nunca estarão em desuso, ensinamentos que sempre estarão vivos, ensinamentos que sempre serão úteis. Isso é o Cristo. Isso é a versão Cristo. Por isso somos chamados cristãos, seguidores da mensagem do Cristo. Lá no passado, é interessante, lá diz Lucas, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10 ou capítulo 11, agora me foge, ele disse, pela primeira vez em Antioquia foram chamados cristãos. Vejam que não foram chamados jesuítas, seguidores de Jesus, foram seguidores do Cristo, cristãos. E o que é cristão? Aquele que segue a mensagem do Cristo. E qual é a mensagem do Cristo? Eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, quando se fala em Cristo, está se falando em algo que nunca irá sair de cena. Estamos falando em mensagem que sempre estará conosco. Estamos falando em uma forma de ensino que em quaisquer momentos que nós buscarmos esses ensinos, nós os teremos orientando para nós. Mas é preciso separar aquilo que é o ensino, como disse Kardec, a moral, daquilo que é apenas circunstancial, fatos.
Esse é Jesus. Esse é o Cristo que trazemos para o pensamento espírita. Aquele Cristo que está conosco todos os dias. Essa fala de Pedro é muito interessante, porque a revelação que Pedro fez, a revelação feita por Pedro, qual é? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a pedra angular, é a pedra de encaixe, que mais tarde o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vai dizer isso. Dizia ele, eu sou pedra de tropeço. Jesus é a pedra angular. Então, quando foi dito lá por Jesus a Pedro, doravante será chamado Kéfos. Kéfos quer dizer rocha. Será chamado Kéfos. E sobre essa Kéfas quer dizer pedra. Chamou Pedro por rocha. E a fala dele por pedra. E qual foi a fala dele? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, quando o Cristo disse, tu és Kéfos, e sobre essa Kéfas, sobre a sua fala, sobre o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno sobre ela não prevalecerão. Qual é a pedra sobre a qual se edifica a igreja? O Cristo, o Filho de Deus vivo, e não a pessoa. Pessoas passam, o Cristo não. Então a pedra a qual Jesus se refere, quando diz tu és Kéfos, rocha, e sobre essa Kéfas, pedra, edificarei minha igreja, é a revelação que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. As eclesias que se edificam sobre o Cristo permanecem. Diferente das eclesias que se montam sobre pessoas. E nessa mesma passagem, continuem lendo esse capítulo 16 de Mateus, a revelação de Pedro. Nessa mesma passagem, diz o evangelista, tão logo esse diálogo acontece, segue o evangelista dizendo, e a partir de então quando? A partir desse momento que Jesus se revela, que o Cristo passa a ser a pedra angular, a partir dessa revelação de Pedro, veja, a partir de então, começou Jesus a dizer que ia a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quer dizer que até o momento desse diálogo, Jesus não falava sobre o seu padecimento. Não falava sobre o sacrifício da cruz. E ele falou sobre o sacrifício da cruz depois que as pessoas disseram que não sabiam quem ele era. Essa passagem se deu mais ou menos 2 anos depois que ele começou a pregar. E 2 anos depois ele faz essa avaliação e as pessoas dizem, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas ressuscitados. E ele então diz, há uma ação que eu vou ter que fazer. Ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A partir do momento que o ensino puro e simples, a fala pura e simples não havia dado o envolvimento necessário. Aí sim ele caminha para esse sacrifício da cruz. Ele não veio para morrer na cruz, ele veio e morreu na cruz como uma decisão importante para fixar a sua mensagem. A mensagem de que há vida depois da morte, e crucificado e morto, entre aspas, ele se apresenta depois da morte. Como que dizendo, o que eu falava que existia, eu mostro que existe, porque eu me mostro. Vejam que força. Tão forte que o apóstolo Paulo foi dizer, se Jesus não houvesse ressuscitado, e aqui não vamos entrar no mérito da palavra ressurreição, se Jesus não houvesse reaparecido depois da morte, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Porque ele pregava a vida depois da morte. Se ele não se mostrasse depois da morte, seria apenas palavras soltas no vento. Por isso, a cruz foi importante. Porque foi a demonstração viva da existência, ou melhor, da continuidade da vida. E voltemos. Na mesma passagem, depois de Jesus dizer isso, que iria a Jerusalém padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro chama Jesus de lado. Chama Jesus de lado e diz a ele, Senhor, de maneira nenhuma deixaremos que te aconteça tais coisas. Veja o que Pedro fez.
Senhor, de maneira nenhuma deixaremos que te aconteça tais coisas. E Jesus vira-se para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque me é motivo de escândalo. Em outras palavras, Pedro, não me desanime. Eu preciso fazer isso. Não venha com palavras de desânimo. Foi isso que ele disse. Agora, como edificar a igreja sobre uma pessoa que, inspirada por Deus, diz: tu és o Cristo, e no final Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, ou seja, uma pessoa volúvel. Por isso a igreja, a eclesia, é edificada sobre o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Cristo, o Filho de Deus vivo. Qualquer eclesia edificada sobre o Cristo e não sobre pessoas, sobre o Cristo, perdurará. E quais eram esses ensinos do Cristo? Quais são esses ensinos? Se nós pudéssemos resumir todos os ensinos em 3 palavras, embora não possamos, mas se pudéssemos, nós diríamos: humildade, amor e exemplificação. Sem humildade, sem amor e sem exemplificação, não teremos uma eclesia edificada sobre o Cristo. Prepotência e opulência são diametralmente opostas aos ensinos do Cristo. Egoísmo é diametralmente oposto ao amor que o Cristo nos ensinou. E omissão também é oposto ao exemplo que Jesus nos pede. A humildade que nós temos. Se olharmos o primeiro item do sermão das bem-aventuranças. O primeiro item das bem-aventuranças, qual é? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, na tradução de Holden. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre pelo Espírito? Humilde. Bem-aventurados os humildes. Se nós olharmos as bem-aventuranças são degraus de virtudes, de maneira tal que para eu ascender ao 7º degrau eu preciso galgar 6 outros. O degrau 7º da virtude, são 9 bem-aventuranças, o degrau 7º da virtude diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para eu chegar a ser um pacificador, eu preciso subir degraus anteriores. Eu preciso subir o degrau da humildade. Sem humildade eu nunca chegarei a pacificador. Eu preciso subir o degrau da resignação. Bem-aventurados os que choram. Se eu não tiver a resignação, se eu não me resignar-me, eu não terei condição de galgar mais degraus. E a pessoa só se resigna quando ela é humilde. A pessoa, quando tem humildade, ela sabe lidar com as dificuldades. Ela não se vitimiza, ela não culpa ninguém. É preciso uma humildade para ser resignado. E uma vez a pessoa humilde e resignada, ela galga o 3º degrau. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não há mansuetude senão num coração que se resigna, num coração que é humilde. Aquele coração que se resigna, que é humilde e por isso se resigna, ele também é manso e pacífico. Agora observemos, Jesus fala de ser pacífico na 3ª bem-aventurança e fala de ser pacificador na 7ª. Que diferença tem ser pacífico ou pacificador? Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver o mal com o bem. Então ninguém dá o que não tem. Como ser pacificador no 7º degrau, a 7ª bem-aventurança, como ser pacificador sem antes ser pacífico? E aquele ser que é humilde, resignado, pacífico, ele é justo. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. E aquele ser que é humilde, resignado, pacífico e justo, ele é misericordioso. E sendo misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde, ele será puro de coração. E uma vez puro de coração, ele será pacificador. Então as bem-aventuranças são degraus de virtudes, a nos dizer em qual degrau nos encontramos. E a humildade não é a maior das virtudes, é a mais necessária, porque ela é a primeira.
Sem ela, nós não chegaremos a nenhuma outra. Sem um coração humilde não se resigna. Sem um coração humilde não se tem a mansuetude. Sem um coração humilde não se tem justiça. Sem um coração humilde não se tem misericórdia. Sem um coração humilde não se tem pureza de coração. Sem um coração humilde não há como pacificar. Então a humildade é elemento essencial trazido pelo Cristo. Uma humildade que, quando ele foi chamado por mestre, ele aceita o título. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, eu sou. Mas quando foi chamado por bom, ele não aceita o título. Ele diz, por que me chamais bom? Bom só há um, Deus que está nos céus. A pessoa humilde sabe o lugar que ocupa, não vai além e não fica aquém. O humilde não é o simples, o tímido, o desleixado. O humilde é a pessoa que se conhece, sabe dos seus limites e não tenta ultrapassá-los, sabe dos seus limites e não quer ficar abaixo deles, quer ser útil no limite do seu próprio conhecimento. E Jesus era um exemplo de humildade. Amorosidade, que é outra característica. Jesus era um puro amor. Jesus sintetizou toda a estrutura da lei em uma só: amar. Amar a Deus, amar ao próximo não são dois mandamentos, são duas demonstrações de um mandamento só: amar. Porque para amar a Deus é preciso amar ao próximo, para amar ao próximo é preciso amar a Deus. O importante é o amar. Então o mandamento é amar. A quem é a demonstração. E ele foi dizer isso: amar a Deus e amar ao próximo, ele disse, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, tudo que já se falou até hoje, na estrutura da lei, tudo que os profetas falaram, se resume no amar a Deus e ao próximo. E se nós olharmos o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nós teremos um fenômeno belíssimo, que é o fenômeno da transfiguração. Ali transfigura-se Jesus, o amor se transfigura. E do lado dele aparece Moisés e aparece Elias. Não é isso que está lá no texto, capítulo 17 do Evangelho de Mateus? Aparece Moisés, aparece Elias. Moisés simboliza a lei. Ele é o legislador. E Elias era o maior dos profetas. O profeta Elias, tido como o maior dos profetas. Moisés, a lei. E Jesus disse que do amor dependeria a lei e os profetas. Que símbolo nós temos na transfiguração? A lei de um lado, os profetas do outro, e Jesus, o amor, no meio. Olha que simbolismo é a transfiguração. Poucas pessoas buscam o simbolismo, ficam no fenômeno transfigurativo, mas não percebem que nesse fenômeno transfigurativo está Jesus provando que amar a Deus e amar ao próximo é o cerne da lei. É o cerne dos profetas. Veja o que ele disse, desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Moisés a lei, Elias os profetas, ali lado a lado com o amor que era Jesus. Um amor que ele ensinava, um amor que ele exalava. Como naquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que nada ele precisou dizer, apenas exalou amor. Aquela mulher que sentia dificuldade de se encontrar com ele. Aquela mulher que havia dito para ela mesma, não conseguirei me aproximar dele porque ele sempre está ladeado de pessoas, mas se eu conseguir tocar-lhe, eu serei curada. E assim ela o faz. E o evangelista Lucas grafa a cena dizendo que ela chegou por trás e tocou-lhe a borda da túnica. A borda, a costura da túnica, que além de ser a parte superficial, era o símbolo dos mestres também. Toda a túnica de um mestre tinha borda. E aí ela toca a borda. E quando ela toca a borda da túnica, Jesus diz, para, alguém me tocou. E um discípulo muito inteligente diz, Senhor, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? Como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? E ele respondeu, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. O amor se esparge, sendo visto ou não.
Porque embora o verbo amar seja um verbo transitivo, que peça complemento, dizendo quem ama, ama alguém ou alguma coisa, o ato de amar não é transitivo, é intransitivo. Quem ama não ama alguém, quem ama, ama. Pura e simplesmente. Esse é o amor. E o exemplo. Jesus foi exemplo de exemplo. Quando João Batista estava preso e seus discípulos, a pedido de João, foram conversar com Jesus para levar uma pergunta feita por João, perguntando a Jesus: João nos mandou para saber se tu és aquele que havia de vir. E Jesus respondeu para eles: voltem e digam a João as coisas que vocês veem que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e os leprosos são limpos. Em outras palavras, contem a João o que eu estou fazendo, e ele saberá se eu sou ou não aquele que havia de vir. Exemplo. No outro momento, Jesus ouvia doutor da lei pregando, e ouvindo um doutor da lei pregando, ele disse às pessoas: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Vejam, ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Do que adianta ensinar se não se faz? Então, na ideia do Cristo, se pudéssemos resumir o ensino em 3 palavras, particularmente resumiria: amor, humildade e exemplificação. Exemplos diversos nós temos dos ensinos. Ensinos que nos acalentam, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas seguem a sua voz. Eu sou o bom pastor. Veja, eu sou o bom pastor, cuido das minhas ovelhas. Eu sou a videira, e o galho que está colado na videira sempre terá vida. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Por que temeis, acaso não estou convosco? Quantas frases, quantos ensinos Jesus nos trouxe para nos dar alento, serenidade e senso de rumo certo. Então, não há espiritismo sem Jesus. Desculpe-me os que pensam de maneira diferente. Desculpe-me os cientificistas do espiritismo. Mas não há. E é interessante. Os próprios espíritos trouxeram passagens que muitos dizem que não são válidas para serem lidas, e os espíritos trouxeram essas passagens, levando-nos ao Velho Testamento. Se vocês olharem a questão 122, por exemplo, do Livro dos Espíritos, e olhar a questão 1019, vocês verão Jesus, os espíritos, melhor dizendo, vocês verão os espíritos fazerem alusão à parábola da criação. Falar do pecado original, falar da queda de Adão, não como fatos ocorridos, mas como símbolos, como arquétipos que nos levam a pensar. Então, desculpe-me os cientificistas do meio espírita. Desculpe-me os filósofos do etéreo do meio espírita. Desculpe-me até os religiosos contemplativos no meio espírita. A doutrina espírita não é ciência, a doutrina espírita não é filosofia, a doutrina espírita não é religião. A doutrina espírita é essa tríade. A doutrina espírita é as 3 juntas. Não há separação entre ciência, entre filosofia e religião. Para a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião é um todo. Todas as vezes que estamos falando de moral, de religião, estamos falando de filosofia, estamos falando de ciência. Não é cartesiano, não é ciência mais filosofia mais religião. É um conjunto, é uma tríade, é um tríplice aspecto. A ciência que perquire, que demonstra, que busca, melhor dizendo, a filosofia que questiona, que quer ir ao fundo, e a religião que percebe e quer exercer. A doutrina espírita é uma ciência de características filosóficas
e consequências religiosas, consequências morais. Consequências morais. Não fatiemos aquilo que não pode ser fatiado. Não separemos ciência, filosofia e religião. Para entendermos o Espiritismo, a tríade, esse tríplice aspecto, andam sempre juntos esses aspectos. Não posso dizer eu sou da turma da ciência do Espiritismo, eu sou da turma da filosofia do Espiritismo, eu sou da turma da religião sem Espiritismo. A turma da religião sem ciência e filosofia é a turma da contemplação, é a turma da ingenuidade. A turma da filosofia sem a religião e sem a ciência é a turma da frieza do pensamento. É a turma da busca dos porquês existenciais sem sequer entender a existência. E a turma da ciência sem a filosofia e sem a religião é a turma da frieza da experimentação. É a turma da tridimensão. É a turma do ver, sentir, cheirar. Mas dificilmente vai ser a turma do compreender. Por isso, os três aspectos se fazem necessários. Para dar pensamento à experimentação, experiência ao pensamento, e essa experiência e o pensamento permitir o entendimento e a prática pelo meio da religião, pelo meio da religiosidade, pelo meio do exercício moral. Então, aqui quando falamos de Jesus, estamos falando de um ser histórico? Sim. Estamos falando de um ser espiritual? Sim. Estamos falando de um ser transcendente? Sim. Mas acima de tudo isso, estamos falando de uma mensagem que está aqui conosco para nós podermos vivenciá-la. Estamos falando de um manancial inesgotável de águas cristalinas, de um ensino puro, eficaz e altamente praticável. Esse é Jesus. Por isso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Agradeço a paciência de vocês e ficar essa 1h22 acompanhando essa minha fala. Peço-lhes desculpas se porventura não abarquei o tema na forma que vocês gostariam. Peço desculpas pelo olhar aqui difuso, ora olhando para o YouTube, ora olhando para o Instagram aqui da Casa do Caminho, ora olhando para o meu Instagram, mas é a forma que eu ainda tenho, não consegui usar o StreamYard ainda, é a forma que eu tenho aqui de fazer essas transmissões. Então, muito obrigado por isso, Deus lhes pague por tudo isso. E no próximo domingo, no mesmo horário, 9 horas, nós seguiremos com esse estudo dos princípios básicos, ou fundamentais, melhor dizendo, os princípios fundamentais da doutrina espírita. E na próxima semana nós falaremos sobre o Espírito, que é um dos elementos também fundamentais do pensamento espírita. Na semana passada falamos sobre Deus, hoje falamos sobre Jesus. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, falaremos sobre o Espírito, esse ser imortal criado por Deus, que somos nós. Então fica aqui já o convite para o próximo domingo, às 9 horas. Que Deus nos abençoe a todos, tenhamos todos nós um ótimo domingo, uma ótima semana, e que essa luz divina seja sempre presente a iluminar os nossos caminhos, a inspirar-nos nas nossas escolhas, e que não nos falte nunca esse amparo do mais alto, essa presença desses benfeitores tão queridos, auxiliando-nos, seja no nosso trabalho para conosco, seja no nosso trabalho para com as pessoas, seja no nosso trabalho até mesmo profissional, ajudando-nos nas nossas vidas, para que não nos distanciemos nunca dessa verdade trazida pelo Cristo, dessa verdade trazida pelos benfeitores e dessa realidade que é a presença de Deus em todos nós. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até domingo que vem às 9 horas, se Deus quiser.